Bom dia, maravilhosas! Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa jornada de 21 dias de alinhadas com Deus. Iniciamos lá nos fundamentos e agora estamos indo para as paredes dessa construção de jornada. Vamos lá? Hoje o nosso tema é alinhadas com a obediência. Perdão. Está no livro de Isaías, capítulo 1 e o versículo 19, que vai nos dizer assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Ou seja, Isaías está escrevendo uma visão que ele tem de Deus, e são direcionamentos que Deus está passando para Isaías. Deus ele vai falar muitas coisas claras com Isaías e no final ele vai dizer: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Ou seja, primeira chave, eu preciso querer. Eu preciso estar disposto. Disposto é eu ir para a ação. Se eu não estiver disposto, se eu não quiser obedecer, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso não querer fazer, mas eu vou comer o fruto de acordo com aquilo que eu semeio, certo? Eu vou colher o fruto de acordo com o que eu semeio. Se eu semeio desobediência, eu vou colher desobediência. Se eu colho obediência, eu vou colher frutos da minha obediência. E aqui Deus está falando para Isaías que se eles decidirem obedecer, se eles quererem obedecer, se eles obedecerem, eles vão comer os melhores frutos da terra. Ele não está dizendo algo isolado, o melhor fruto. Não. Ele vai estar trazendo os melhores frutos dessa terra. Ou seja, a obediência, ela gera os melhores frutos. Ou seja, aquilo que eu decido obedecer vai ter uma colheita, vai ter recompensa aqui na terra. Não é lá no céu. Claro que vai me direcionar ao céu, mas eu vou colher aqui na terra. Vamos lá? Para mim entender, eu preciso, para mim querer ser uma mulher alinhada com a obediência, eu preciso entender, me aprofundar o que é a obediência, trazer entendimento de situações de personagens da Bíblia que obedeceram, que não obedeceram, como que eu pratico obediência, e essas são as chaves que você vai encontrar na ministração de hoje. Vamos lá? A palavra obediência no hebraico significa chama, que tem o significado de ouvir com atenção e responder com atenção. Ou seja, no hebraico significa chama, ouvir com atenção e responder com atenção. Ou seja, não basta somente ouvir, eu preciso ter uma reação, eu preciso ter uma resposta mediante aquilo que eu estou ouvindo. Então eu preciso, primeiro de tudo, ouvir com atenção. Qual é a direção que Deus tem para minha vida? Ouvir a direção e responder com atenção, tá? No grego, a palavra, eu não vou saber falar bonitinho, tá, gente? Mas é opakoi. Não sei se é assim que se fala, pronuncia. Então, vamos lá. Opakoi carrega a ideia de submeter-se a uma autoridade com prontidão. Ou seja, no grego, ele traz o quê? Você se submeter a uma autoridade, quem é a autoridade é Deus, e responder com prontidão, é responder de imediato, não é no meu momento, quando eu quero, não, é um posicionamento imediato. Obediência não é apenas seguir regras, mas é fruto de relacionamento com Deus, movido por amor, confiança e reverência, tá? Por que isso é tão importante que você
para chegar até aqui, você precisa ler não, ouvir as ministrações lá de trás. Porque ali a gente está falando sobre um alinhamento com intimidade, a gente está falando sobre relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacionável. Nós precisamos ter um relacionamento, nós precisamos habitar no lugar secreto, nós precisamos ter uma vida alinhada com o Senhor através do relacionamento com Ele, porque é através do relacionamento que nós recebemos direção, é através de estarmos alinhada com a palavra de Deus é que nós vamos ter direcionamento, é através da palavra de Deus estar alinhada com a palavra que eu vou conhecer os mandamentos, os princípios e as leis do Senhor. Então, mais uma vez, nós precisamos ter ouvido as ministrações anteriores para entender o que é ter um relacionamento com Deus. Porque a obediência, ela é fruto de relacionamento. À medida que eu conheço a Deus, à medida que eu me relaciono com Deus, eu começo a ter práticas condizentes e alinhadas com a palavra dele. Eu me torno não mais uma crente, mas uma cristã. O que é cristã? Cristã é um mini Cristo. É aquela que faz copia, né? Segue a Cristo. É seguidor de Cristo. Se comporta de acordo com as escrituras, os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu preciso entender o porquê que a obediência ela é tão importante na vida de uma mulher. Não só da mulher, mas do homem também. Mas como eu estou me direcionando a você, maravilhosa, eu vou sempre falar de mulher, tá? Por que ela é tão importante? Primeiro de tudo, ela é a prova de amor. Se nós lermos lá em João 14:15, vai nos dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar aqui, ele está dizendo, guardar, você proteger aquilo ali, você viver aquilo ali. Então, se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. E os mandamentos de Deus implica em o quê? Em obedecer, implica em ter um comportamento de acordo com os mandamentos de Deus. Para mim poder ter uma vida alinhada com Deus, eu preciso viver mandamentos, eu preciso viver princípios, eu preciso viver as leis do Senhor. E isso, eu escolher todos os dias viver uma vida de obediência, de santidade, renunciando à minha carne e elevando o espiritual, cuidando das minhas emoções, eu estou provando a Deus que eu amo Ele. Nós já sabemos, Deus já provou na cruz que Ele nos ama, mas nós provamos para Deus diariamente que nós o amamos através da obediência, através de uma vida de santidade. A linguagem do amor de Deus é obediência. Se me amas, guardas os meus mandamentos, ou seja, obedece, faz aquilo que eu falo. Segundo, a obediência ela é tão importante porque ela é a chave das bênçãos. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos do Senhor. Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Ou seja, se eu pratico, se eu ouço a voz do Senhor, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a minha vida. Então é tão importante praticar a obediência, porque ela vai gerar bênção de Deus sobre mim. Não só sobre mim, mas sobre a minha descendência também, sobre a minha geração, sobre aqueles que estão ao meu redor. Você sabia que quando eu obedeço a Deus, quando eu tenho uma vida de santidade, as bênçãos de Deus derramadas sobre a minha vida, ela não alcança somente a mim, mas as pessoas que estão ao meu lado também são alvo das bênçãos do Senhor. Terceiro, proteção espiritual. A obediência, ela nos alinha à vontade de Deus e ela nos afasta do laço do diabo, laço do inimigo da nossa alma. Porque se eu estou tendo uma vida caminhando de acordo com os mandamentos, leis, princípios de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, praticando a obediência, eu estou alinhada
ao propósito de Deus, eu estou alinhada à vontade de Deus, eu estou alinhada à palavra do Senhor, eu estou nele e ele está em mim. Quando eu estou nele e ele está em mim, isso representa uma unidade, uma vida devocional ao Senhor. Você não vive mais de acordo com o teu achismo, você vive de acordo com as vontades do Senhor. E a gente já ouviu, a palavra do Senhor nos diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável, mas acima de tudo ela é perfeita. Então, se eu quero ter uma vida alinhada com Deus, eu preciso ter uma vida alinhada com uma obediência. E nós vamos ver que a obediência, aqui já falou, que é, ali vamos trazer do grego, submeter-se a uma autoridade com prontidão. A obediência é imediato. Deus falou, você faz. Não é quando você achar que deve fazer. Não, porque a gente vai ver também que não obedecer a Deus ou obedecer parcialmente é desobediência. É forte, não é mesmo? Eita, Jesus, eita, arruma o prumo. O Senhor está arrumando o prumo e nos alinhando a sua vontade, alinhando a Ele. Vamos lá? Então eu quero trazer para você alguns exemplos de obediência e desobediência na Bíblia. Para eu e você aprender algumas coisas, o que fazer e não fazer. E eu quero trazer já mais uma chave para você, que é o seguinte: o inteligente, ele vai aprender com seus próprios erros, certo? A pessoa inteligente, ela errou, ela vai dizer, bah, errei. Ela vai aprender de acordo com os erros dela. Mas o sábio, anote isso, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar para ele aprender. Ele observa o outro, ele já viu, ou errou por causa disso. Preciso tomar cuidado porque isso também pode me levar ao erro. Então, o sábio, ele aprende com o erro dos outros, o inteligente com o seu próprio erro. Então, eu creio aqui que eu estou conversando com mulheres que estão se tornando dia após dia mulheres sábias, mulheres que edificam. Então, você, já trazendo como experiência outras situações, você já entende que isso pode te levar ao erro. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos analisar áreas de obediência e áreas de desobediência na Bíblia para a gente entender e já aprender a sermos mulheres sábias e não praticar isso ali, porque isso vai nos levar ao erro. Então vamos começar com obediência? Vamos lá? Obediência. Eu quero trazer para você a obediência de Abraão. Por que Abraão? A gente está falando tanto de Abraão, vocês já viram nas ministrações anteriores? Abraão decidiu, ele escolheu obedecer. Quando Deus pega e fala para ele, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. A gente falou lá no exemplo de fé. Então, Abraão, quando ele recebe a ordem do Senhor, ele não diz assim, Senhor, deixa eu me organizar aqui primeiro. Senhor, mas qual é o caminho? Senhor, o que eu posso levar, o que eu não posso levar? Não. Abraão, ele se posiciona diante daquilo que Deus liberou sobre ele arruma suas coisas, pega sua esposa e ele se prontifica a ir para uma terra sem GPS, sem mapa, só confiando na voz de quem? Do Senhor. Obediência. Eu não sei o caminho, mas eu decido obedecer mesmo sem entender. Mas por que tu tá me tirando do meio da minha parentela? O que tem estar no meio dos meus? Por que eu tenho que sair? Ele obedeceu, ele não questionou, ele obedeceu. Segundo, Noé. Também falamos lá no exemplo de fé. Por que Noé? Noé, ele recebeu uma ordem de Deus. Deus queria destruir a humanidade e ele pede para Noé construir uma arca. Ele dá os diâmetros, ele dá as medidas, ele dá as ferramentas que Noé precisa usar, ele dá os materiais que Noé precisou usar. Ele orienta, ele não desceu do céu um machado, um martelo, não. Ele orientou, você vai precisar de tal madeira, você vai precisar de tal ferramenta, você vai precisar eu quero que ela tenha tanto por tanto. Ele dá as orientações.
Noé podia resistir, mas nunca choveu. Nunca teve uma chuva, nunca teve um alagamento. O que é que vai acontecer? Não, ele obedeceu. Sabe por quê? Porque Noé sabia quem Deus era. E por isso que a gente vai falar que para ter intimidade com Deus, eu preciso ter relacionamento. Noé obedeceu porque ele se relacionava com Deus. Ele sabia quem Deus era. Ele servia, ele obedecia os mandamentos e a lei no meio de um ambiente totalmente contrário, porque estava o auge dos erros, dos pecados, homem com homem, mulher com mulher, mãe com filho, filho com uma bagunça. Deus estava no ponto de destruir toda a humanidade, mas ele viu em Noé alguém que tinha os seus mandamentos guardados, que obedecia a sua palavra. E quando Deus fala a Noé, Noé decide obedecer, mesmo sem saber o que ia dar. Mas se Deus falou para mim construir, Deus tem um propósito na minha vida, eu vou fazer, eu vou construir, Ele está contando comigo, eu vou fazer. Isso é tão forte, gente. Hoje de manhã uma palavra que bradou muito forte no meu coração foi: Deus conta comigo neste tempo. Deus conta com você nesse tempo. Este alinhamento não é em vão. Deus está fazendo algo no mundo espiritual. Ele quer trazer a existência no mundo físico, por isso que Ele está nos alinhando. Algo vai acontecer. Deus está alinhando seus filhos. Noé construiu a arca quando nunca havia chovido. Obediência. Jesus, obediência até a morte de cruz. Aí tem gente que fala, mas ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, sim. Só que o que a palavra nos diz? Que ele se tornou homem, ele se tornou carne. Cristo teve seus desejos, Cristo chorou, sentiu dor, sentiu frio, mas ele decidiu obedecer. Sabe por que ele decidiu obedecer? Porque a obediência é a linguagem de amor. A linguagem de amor é a obediência. Então Deus trouxe ao mundo seu filho, único filho, para morrer numa cruz por amor a mim e a você. Jesus tinha todo o livre-arbítrio, mas ele sabia quem Deus era. Ele sabia que o Pai tinha um propósito muito maior e não era sobre ele, era sobre Deus, era sobre quem Deus era nele. E Deus entregou ele numa cruz e ele não renunciou, ele não se entregou aos seus próprios desejos, suas próprias dores. Não, ele diz: Senhor, todavia, faça a tua vontade. No meio da cruz, ele diz: por que me abandonaste? Ele se sentiu sozinho, ele sentiu a dor. Mas ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Obediência. Até em meio aos dias mais difíceis. Uma coisa que eu quero trazer para você a respeito de obediência é, por exemplo, assim, obedecer quando as pessoas estão vendo é fácil. Mas e quando não tem ninguém vendo? A gente se engana, às vezes a gente quer fazer alguma coisa porque alguém está vendo e se esquece que Deus nos vê. Sabe, às vezes a gente, misericórdia, que Deus não revele a pastora. Não adianta, Deus está vendo, você não tem que ter vergonha de mim, você não tem que esconder as coisas de mim, porque o maior, aquele que tem todo o poder, que pode te levar para o céu ou para o inferno, vê todas as coisas. Então a obediência não é só quando nós estamos enxergando, é constantemente, é uma vida de obediência. Eu sempre digo pro meu menino, né, o Luiz, eu tenho um menino de 9 anos, o que eu falo para ele quando ele desobedece, quando ele tá fazendo alguma coisa que não tá sendo legal, eu olho para ele e digo: filho, o que eu mais admiro em você é a sua obediência. Quando eu falo isso, gera dentro dele, opa, eu preciso obedecer, eu não estou obedecendo, eu estou barganhando.
Eu estou dando um jeitinho. Eu estou sendo Esaú, o enganador. Esaú não, perdão, gente, Jacó, o enganador, enganando Esaú. Ei, Deus está chamando mulheres obedientes, não mulheres manipuladoras, não mulheres enganadoras, não mulheres de duas faces, que na frente de uns é de uma forma e ao contrário, quando não está na frente desses, na frente de outros é diferente. Ei, o teu testemunho fala. A tua obediência não é comigo, não é com teu pai, não é com teu marido, é com Jesus, é com o Deus Altíssimo, teu pai que tudo vê. E nada se esconde dele. Agora eu quero trazer para você exemplos de desobediência. Personagens da Bíblia que desobedeceram. Vamos lá? Primeiro de tudo, Adão e Eva. O exemplo mais conhecido de desobediência. Agiram de acordo com seus próprios desejos, quiseram o que não era seu, desobedeceram a palavra do Senhor. Qual era a ordem? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não comer. E o que eles vão lá e fazem? A Eva faz, vai lá e come. Come e dá para Adão. Desobedece. E a desobediência deles causaram a queda. E às vezes a gente julga Deus, mas meu Deus, ele não podia dar mais uma chance? Sabe por que Deus não deu mais uma chance ali no jardim para eles e precisou expulsar? Porque a palavra lá em Gênesis vai nos dizer que no jardim havia duas árvores. Quais eram as árvores mais importantes? Claro, tinha muitas árvores, mas tinha duas muito importantes. A primeira delas, conhecimento do bem e do mal. E a segunda, a árvore da vida. Deus expulsa Adão e Eva do jardim porque eles desobedeceram. Eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles iriam comer a da árvore da vida. Então, para eles não viverem a vida eterna no pecado, no lamaçal do pecado, na condenação eterna, ele expulsou para eles não comerem da árvore da vida. Porque se ele simplesmente não se preocupasse com Adão e Eva, ele tinha expulsado do jeito que eles estavam, com as folhas tampando as suas partes. Mas não. O que ele faz? Ele prepara uma roupa de pele de animal e cobre eles. Ele cobre a vergonha deles. Eu imagino a dor que Deus sentiu quando eles desobedeceram. Eu imagino a dor que Deus sentiu. Mas o amor dele é tão grande que ele corrige, ele castiga, mas ele cuida. O castigo, porque é a lei da semeadura, vocês desobedeceram, agora vão sentir dor, vão ter que trabalhar. O cuidado, o amor, primeiro, né? Vamos lá, o amor. Eu não quero vocês a vida toda assim. Eu não quero que vocês passem uma eternidade afastada do meu amor. Então eu vou precisar mandar vocês para longe do jardim, por amor a vocês. E o cuidado, vocês vão, mas eu não vou te deixar sozinho. Eu vou cuidar de vocês até o dia que vocês reconhecerem o erro. Vocês vão sair daqui, vão sair com vestes, porque eu não vou deixar a nudez exposta. O amor de Deus. Aleluia. E o mesmo amor dele é comigo e com você.
Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, existem algumas desobediências que ela tem um peso muito grande, uma semeadura muito grande. E às vezes Deus olha e vai dizer assim: ah, filha, eu tenho tanta coisa linda para você, mas a tua desobediência vai ter um gosto amargo. E às vezes vai alcançar gerações. Porque lá em Deuteronômio vai nos dizer que a maldição, ela alcança até 4 gerações. Mas aí a gente vai ver quão grande é a bênção de Deus, quão bom é obedecermos. Porque as bênçãos que a gente já falou, é a chave de bênção, a obediência é a chave de bênção. As bênçãos do Senhor, elas alcançam até 1000 gerações. Ou seja, você está sendo alvo das bênçãos do Senhor lá dos teus antes, né? Passado. Até 1000 gerações. As bênçãos de Deus nos alcançam. Então, por isso que a bênção, a obediência, ela não fala só sobre mim, mas ela alcança a minha geração também. Vamos lá. Segundo que não obedeceu. Exemplo, desobediência. Jonas. Deus pede para ele ir a Nínive. O que ele faz? Corre, enfrenta a tempestade. A desobediência de Jonas leva ele a tempestades. Para daí sim ele se submeter à obediência a Deus. Ei, você não precisa submeter-se a tempestades. Você pode viver o melhor de Deus nessa terra, através da tua obediência. A obediência é a chave de bênção. Terceiro, rei Saul. Que exemplo, né? E rei Saul, eu deixei por último, por quê? Rei Saul não desobedeceu por completo, mas ele obedeceu parcialmente. E a gente vai descobrir o quê? Que a obediência parcial, ela é desobediência. Saul perdeu o seu trono porque não obedeceu por completo. O que cabe a ele, o que ele achou bom, ele obedeceu, mas o que ele não achou bom, ele não obedeceu. Ele agiu no seu próprio entendimento e fez com que ele perdesse o reinado. Saul fez quase tudo que Deus mandou, mas Deus o rejeitou, porque ele não obedeceu completo. A obediência, ela exige de mim e de você uma entrega completa, a inteireza, ou seja, inteiro, por completo, do nosso coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que muito melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Deus quer de mim e de você obediência total. Porque obediência parcial é desobediência. Pastora Ana, mas como que eu faço para ter uma vida obediente? Como é que eu faço para ser alinhada na obediência? Eu quero trazer algumas chaves para você. Vamos lá? Primeiro, buscar intimidade com Deus, lugar secreto, vai gerar em você obediência. Porque à medida que eu conheço a Deus, eu vou gerando intimidade, eu entendo que quando Deus fala que não é para mim ir, ele está me alertando. Eu entendo que quando Deus fala isso não é para você, é porque o plano e o propósito dele é muito maior além do que eu posso imaginar. Então, intimidade com Deus vai gerar em mim obediência. Segundo, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Alinhada à voz, lembra? Nós falamos alinhadas à voz do Espírito Santo. E como é que ele fala? Através da palavra. Usa pessoas, através de um louvor, através de uma ministração. Ele vai falando, só que eu preciso ouvir, eu preciso silenciar as minhas vozes interiores e me concentrar na voz do Espírito Santo.
Terceiro, renunciar à própria vontade. Renunciar ao controle, entregar o controle na mão do Senhor. Por isso que eu tô falando. As ministrações, elas vão concluindo uma a outra. A gente já falou sobre vontade, sobre controle, né? Quarto, meditar na palavra do Senhor. Eu vou conhecer a Deus através do quê? Da palavra. Mandamento aqui, ó. Você pode ler depois em casa. Leia o capítulo 1 todinho de Isaías. A visão que Deus dá a Isaías. Leia. Medite nessa palavra. Quinto, praticar pequenas obediências diárias. É diário, pequeno, pouco. Você sabe que a gente não cai em grandes desobediências, mas a gente cai nas pequenas? Sabe por quê? Por exemplo, você vai tropicar numa pedra grande? Vai tropicar na pedra pequena? A gente tropica na pedra pequena. Então, para mim desenvolver um coração obediente, alinhado com Deus, eu preciso ser obediente nas pequenas coisas. Porque isso é uma construção. O grande eu já tô vendo. Mas e as pequenininhas? Amém? Então, buscar intimidade com Deus, ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, renunciar à própria vontade, meditar na palavra do Senhor e praticar pequenas obediências diárias são chaves para mim desenvolver um coração obediente ao Senhor, um coração alinhado a Deus. Agora eu quero trazer um desafio para você. Temos desafios! Eita glória! Desafio! Analise áreas da sua vida. Para, respira, analisa, mastiga essa palavra que foi liberada hoje. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso praticar a obediência? Liste uma delas e pratique, se esforce. Traga a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Traga a verdade daquilo ali e passe a praticar obediência até que a tua vida por completo esteja alinhada totalmente à obediência ao Senhor. Lembrando, a linguagem de amor do Senhor é a obediência. Deus abençoe a sua vida. Uma excelente quinta-feira. Um cheiro!